Olá pessoal, Ramokids do canal Ralph Mix. Hoje vamos dar início ao quinto e último vídeo da série que se refere à cotornicultura, ou seja, criação de codornas. A exemplo dos vídeos anteriores, vou responder aqui as perguntas que me foram feitas pelos criadores e muitos curiosos que têm a intenção de iniciar uma criação. E a primeira pergunta feita a mim nesse vídeo foi: se eu for iniciar uma criação hoje, qual o material que eu devo adquirir de imediato? Veja bem, isso aí vai depender da maneira como você queira iniciar a sua criação. Como eu já falei, existem alguns métodos que você pode utilizar para iniciar a sua criação, ou seja, com ovo fértil, com pintos ou com codorna já adulta. Mas vamos comentar a respeito da iniciativa mais sensata, mais eficaz, que é começar a criação com ovo fértil. Então, nesse caso aí, você tem que adquirir de imediato uma chocadeira, algumas gaiolas e confeccionar algumas criadeiras. Isso é, se você já tiver o seu galpão pronto, né? Como se confecciona uma criadeira? Inicialmente, vou falar de dois tipos, porque você está no início de sua criação. Mas na frente, quando você se tornar um grande criador, aí a gente fala sobre a criadeira em círculo, que tem maior capacidade. A que eu me referi agora é a feita no chão e a feita suspensa, né? A no chão é muito simples de fazer. Você vai pegar 4 tábuas, 2 com 1 metro e 2 com meio metro, e vai fazer um retângulo. Coloca no chão, coloca uma tela em cima, uma lâmpada do lado direito, coloca cavaco de pó de serra ou pó de arroz dentro, aí entre a água e a lâmpada você coloca a ração, que a água tem que ficar afastada para não aquecer muito. Já a suspensa, do mesmo tamanho, sendo que ela tem pés e fundo. A do chão é mais econômica e a operacionalidade é a mesma. Qual seria o design de uma criadeira e uma chocadeira? E como será a operacionalidade da chocadeira? Veja bem, ao término da minha resposta, eu vou colocar a fotografia de uma criadeira e da chocadeira. Mas vamos à operacionalidade da chocadeira. Primeiro, ela deve estar num local muito bem preservado. Não pode pegar nenhuma luz do sol. Evitar também lugar muito ventilado. Evitar movimentação próxima a ela. Ela tem que ficar num lugar bem tranquilo, com a temperaturazinha entre 27 e 29 graus. E dentro dela tem 2 bandejas. Uma de talisca, como você vê aí, ou já viu. E a outra com fundo de tela plástica. Você deve colocar os ovos na bandeja de talisca com a ponta para baixo. Quando os pintos nascem, eles caem embaixo da bandeja de plástico e as cascas dos ovos ficam em cima das taliscas. Depois que os pintos nascerem, eles têm que ter um jejum de 48 horas. É tempo que as penas deles secam direitinho, aí é quando você tira ele para a criadeira. Porém, você deve colocar embaixo da bandeja de plástico uma vasilha com água. Pode ser de alumínio ou de plástico. Durante toda a incubação, para melhor funcionamento dessa chocadeira. A princípio, uma chocadeira desse porte é suficiente para se iniciar uma criação. Essa chocadeira ela tem capacidade para 500 ovos de codorna. Verifique ela aberta. Ela no seu interior tem 2 bandejas, uma com talisca e outra com tela. Essa talisca você vai colocar os ovos. E quando os pintinhos nascem,
ele cai por essas brechas, em cima da outra bandeja com tela, e as cascas dos ovos ficam em cima. Você deve colocar também sobre a bandeja de plástico, de tela plástica, né? Uma bandeja de alumínio ou mesmo de plástico com água, para melhor funcionamento da chocadeira. Essa chocadeira, ela é diferente da outra. Essa funciona com ar forçado. Além da sua resistência, ela tem 2 ventiladores que fazem o ar circular entre os ovos e assim acontece a eclosão. O que devemos fazer quando faltar energia? Veja bem, a primeira coisa é não abrir a chocadeira de maneira nenhuma. Até porque a chocadeira tem um visor na frente e tem uma lâmpada interna que você liga e verifica o que está ocorrendo lá dentro. Então não abre de maneira nenhuma. Até 4 horas, sem problema nenhum. Depois de 4 horas pode ser que acarrete algum problema na eclosão, né? Mas até 4 horas pode ficar tranquilo que não afeta nada. Posso incubar os ovos no mesmo dia que são postos? Não. Apesar de ser os ovos fértil, aquele ovo selecionado, né? Você tem que selecionar também. Nem bota os pequenininhos, nem os grandes demais. Ovo médio, uma pontinha, né? E você só pode botar na chocadeira pelo menos 3 dias após a postura e no máximo 8. Porque senão tem problema. Em que posição devo colocar os ovos? Bem, já foi respondido, né? Já disse que é em cima da bandeja de talisca com a pontinha para baixo. Quando os pintos nascerem e colocar numa criadeira, devo botar alguma vitamina? É bom. Tem uma vitamina muito conhecida dos criadores, Vitagold. Aí você vê na bula quantas pinguinhas você deve botar, e deve botar sim, porque ele se desenvolve melhor. Quantos pintinhos eu coloco em 1 metro quadrado de uma criadeira? Veja bem, geralmente a criadeira ela tem meio metro quadrado, que é, como eu falei, 1 metro de comprimento por 50 de largura. Você inicialmente pode botar 100 numa criadeira dessa, sendo que com mais ou menos 15 dias você vai perceber que as bichinhas cresceram e está muito apertado. Aí você vai ter que botar para outra criadeira. Mas, a princípio, 200 codornas para cada 200 pintos de codorna para cada metro quadrado. Então, como a criadeira só tem meio metro quadrado, então você coloca 100. Na iminência de, mais na frente, ter que passar para outra porque vai ficar apertado. Todas as criadeiras devem ser retangular? Não, eu já falei que tem criadeira em círculo. Vou lhe apresentar aqui a fotografia de uma chocadeira em círculo e dar alguns detalhes sobre essa criadeira. Como se percebe se os pintinhos estão bem assessorados em relação à temperatura da luz? Presta atenção. Quando você observar que os pintos estão se acumulando embaixo da luz, é porque a luz não está fornecendo calor suficiente. Aí o que é que você vai fazer? Você vai baixar a lâmpada. Essa lâmpada, de preferência, é aquela lâmpada incandescente de 60 velas. No que você baixa, vai aquecer mais. Então eles vão afastar normalmente. Isso aí acontece com maior tranquilidade. Sem problema. Toda criação acontece isso. A criadeira em círculo que nós acabamos de ver, aquele círculo dela é feito com madeirite naval. Pode ser feito com madeirite normal também, mas o ideal é a naval, porque ela aguenta água. Então você faz aquele círculo, né? E fecha ela com, como eu já disse, com tela plástica, viu? Como devemos abater a codornas? Existem diversos métodos de abater a codornas. Primeiro, alguns usam uma taubazinha, uma tábua de carne, né? E uma faca e decepa as codornas e joga ela num balde e fecha para ela não sujar o ambiente de trabalho. Esse é o método de matar.
Outro é por asfixia. Eu não gosto que faz a bichinha sofrer muito. Coloca num ambiente, fecha e elas morrem todas. Mas tem cliente que gosta de codornas que foi morta por esse método. Porque como não tem sangria, o sangue fica entre a carne. E, segundo eles, fica mais saboroso. Mas eu não vi diferença não. Mas tudo bem. Eu fazia isso e às vezes eu tenho ela vermelhinha e tem ela branca, porque ela morta por asfixia, ela fica com a carne avermelhada. E ela morta, quando você decepa a cabeça, aí ela sarta o sangue todinho, fica bem branquinha. Mas o melhor método de se abater codorna é com a tesoura. Com a tesoura você decepa a cabeça, ou corta pela metade a cabeça dela, você abre a codorna, com a tesoura também, corta os pezinhos. A tesoura é fantástica. Foi o que mais me adaptei a tratar minhas codornas, era com a tesoura. Com a faca faz também, mas a tesoura é outra coisa, totalmente diferente. Bem, pessoal, isso aí foi um resumo do meu e-book. Sei que talvez tenha muita coisa a desejar, mas se você perceber isso e quiser tirar qualquer dúvida sobre criação de codorna, sem modéstia, eu entendo tudo de codorna. Faça suas perguntas nos comentários e tenha certeza que eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem. Quero pedir desculpa se houve algum erro de português, que eu não sou letrado, assim dizendo, né? Não sou também nenhum profissional de mídia, como se diz, homem de mídia, não sou. Sou um curioso que gosta de fazer essas coisas. Então, antes de tudo, quero te pedir desculpa por alguma falha nesse meio vídeo. E dizer que se você assistiu todo esse vídeo, eu vou me sentir muito bem com isso. Principalmente se alguém começar a fazer pergunta, que eu sei que foi interessante. Então, meu garoto, preste atenção. Se você tem tempo disponível, um local, tempo nem tanto, porque é tão pouco tempo, se você tem um local e tem uma graninha pouca e queira melhorar seu rendimento familiar, crie codornas. Isso eu estou falando para pessoas, pequenos criadores, como a gente, o assalariado que quer melhorar uma coisinha, né? O rico não, o rico tem sua fazenda, tem sua granja, eu chamo um engenheiro e ele faz tudo direitinho. Mas a gente tem que correr, a gente tem que se ajudar, não é isso? Então minha intenção aqui é lhe ajudar, porque eu fui ajudado por aquele cidadão, que eu me referi dele no primeiro vídeo, que estava expondo sua criação na exposição de animais no Cordeiro. Eu fui ajudado por ele, ainda hoje agradeço a ele por ter me orientado, e eu quero passar isso para vocês de coração mesmo. Eu sinto o maior prazer em saber que de qualquer maneira eu contribuí para melhorar a sua vida. Um abraço e um beijo no coração.